O Doutor Estranho é conhecido por ser um dos heróis mais poderosos do universo Marvel, e isso não é por qualquer coisa. O cara simplesmente é o Mago Supremo e defensor da Terra no plano espiritual, além de carregar no seu peito, é claro, uma joia do infinito. E é por esse título de protetor da Terra que hoje eu vou mostrar pra vocês como e por que Stephen Strange tentou se livrar do Hulk várias vezes durante o CM, e talvez continue tentando no futuro. Será que por acaso o Hulk vai ser uma grande ameaça no futuro do CM e só o Doutor Estranho sabe disso? Bom, se prepara, nerd, porque vamos ver isso nesse vídeo de hoje. Então já chega aqui dando seu like e se inscreve no canal se por acaso for sua primeira vez aqui. Agora, se já fez isso, sem mais delongas, bora pro vídeo! Primeiro de tudo, pra gente começar a entender essa teoria, primeiro temos que ver um grande motivo que Stephen Strange tenha pra se livrar do Hulk. E um dos principais motivos é, sem sombra de dúvida, o grande risco que o Hulk pode trazer para a humanidade. O monstro verde é realmente muito perigoso e isso, cara, não dá pra ignorar. Tanto é que já foi dito para a gente que o Doutor Estranho tem uma lista de seres potencialmente perigosos que podem trazer um risco para a Terra. E dentro dessa lista estão seres como Galactus, Dormammu, Thanos e até mesmo o próprio Loki. Pois é, eu tenho uma lista de seres e pessoas de outros reinos que podem ser uma ameaça para este mundo. Seu irmão adotivo Loki é uma dessas pessoas. É claro que essa lista é sobre seres que não estão na Terra, mas podem trazer risco para ela. Mas é claro que Stephen Strange possivelmente possa ter uma lista de seres que estão na Terra e que podem causar risco para ela. E é claro que dentro dessa lista pode estar muito bem Bruce Banner, e ele estaria lá justamente por causa do seu amigo verde, e devido a ele estaria bem no topo dessa lista. Não vamos esquecer também que além do perigo natural que o Hulk pode causar, o Bruce Banner não é lá tão cuidadoso assim, né? O cara vive fazendo escolhas erradas e isso é uma coisa que a gente consegue perceber, ó, ao longo do CM já faz um tempinho, viu? Um belo de um exemplo disso é que depois de destruir o Harlem, Bruce Banner se esconde ao invés de ir para algum lugar pacífico e tranquilo, ele vai direto para a Índia, aonde existem 1 milhão de pessoas com 1 bilhão de cheiros, cores e ruídos que podem estressá-lo. E logo depois disso, Natasha Romanoff aparece para recrutar ele para os Vingadores, e ele sabe muito bem que aquilo é uma má ideia, mas mesmo assim ele aceita e resolve ir junto com ela. E apesar de todas as suas técnicas de autocontrole e yoga, isso não é o suficiente, e em Vingadores de 2012 vemos ele destruir quase que por completo o aeroporto aviões da SHIELD. Já em Vingadores A Era de Ultron, ele concorda em ajudar o Stark a criar o Ultron, e isso tudo em segredo, outra escolha que, como sabemos, foi muito errada. E eu tenho certeza que vocês lembram o que acontece com Bruce logo depois de todo esse desastre com o Ultron. Pois é, ele aceita, depois da insistência do Stark, a criar o Visão. E isso tudo aconteceu depois dele já terem fracassado miseravelmente em criar o androide que acabou causando todos esses problemas que eles estavam enfrentando naquele momento. Ou seja, nerdizado, o que eu quero dizer aqui pra vocês é que Stephen Strange sabe muito bem que é muito perigoso deixar o Bruce Banner tomando decisões no futuro. Tá, mas peraí, como será que o Doutor Estranho conseguiria se livrar do Hulk sem ninguém saber? Será que fazer algo desse tipo não deve ser algo contra as leis dos magos? Bom, ó, possivelmente deve ser sim, mas cara, vamos lembrar que a gente tá falando de Stephen Strange. O cara realmente não obedece ninguém. Vamos lembrar que no primeiro filme do Mago Supremo falaram que não era permitido usar portais na biblioteca e mesmo assim ele usou. E Stephen também foi apresentado a Dimensão Espelho, aonde seria um lugar para treinar magia, porque o que acontece lá não afeta a realidade. Mas quando ele pega a Joia do Tempo para testar naquela maçã, ele não quer nem saber e usa a joia dentro da nossa realidade. Tipo, dane-se, tá ligado? Em outras palavras, o que eu tô dizendo aqui pra vocês é que o que ele acha certo, ele vai fazer. Mas beleza, sabemos agora que se por acaso o Doutor Estranho tiver a oportunidade de afastar ou até mesmo matar o Hulk, ele vai fazer. Mas agora a coisa que a gente precisa saber é por que ele vai fazer uma coisa dessa. Como eu já disse pra vocês, o Hulk oferece um risco gigantesco para a humanidade. Se por acaso uma abelha aparecer e picar o Bruce Banner e ele acabar ficando fora de controle, isso pode fazer com que o Hulk apareça e, sei lá, destrua uma cidade. Isso não é exagero, nerdizada. Já vimos como o Hulk fica fora de controle no primeiro e no segundo filme dos Vingadores. Mas olhando agora um pouquinho mais pro futuro, o Hulk poderia ser um potencial perigoso para que os planos de Stephen Strange de deter o Thanos dessem tudo errado. Devemos lembrar que o Mago Supremo sabe tudo sobre o tempo e com certeza ele sabia sobre o Thanos. Com essa informação poderíamos dizer que toda vez que o Hulk se afastou dos Vingadores pode ter sido por causa do Doutor Estranho, e inclusive a ida misteriosa dele para Sakaar. E pensando ainda mais na frente, quem sabe essa ameaça que o Mago Supremo quis evitar ainda esteja por vir, sendo um dos maiores problemas para a fase 4 e fase 5, um Hulk totalmente fora do controle. E já que a gente falou ainda há pouco sobre Sakaar, vamos continuar falando um pouquinho sobre isso
até mesmo pra gente entender como será que o Gigante Esmeralda acabou parando por lá. Até porque, cara, eu tenho certeza que a grande maioria aqui de vocês não tem a menor ideia de como ele pode ter parado por lá. Não existe explicação nenhuma, nem em Thor Ragnarok, e muito menos em Vingadores Guerra Infinita, de como o Hulk parou em Sakaar, o que acaba dando brechas gigantescas para teorias serem criadas. Tudo o que sabemos até o momento é que teve um problema no Quinjet e acidentalmente o Hulk foi parar em Sakaar. Mas quem sabe talvez esse problema se chame na verdade Doutor Estranho. Talvez Stephen Strange tivesse reconhecido que o Hulk seria a sua primeira ação para proteger a Terra, e assim o mago começaria a estudá-lo procurando uma fraqueza. Isso obviamente aconteceria no ano de 2017, mas ele descobre que depois de Sokovia, no ano de 2015, é um momento muito bom para ele colocar o seu plano em ação. Afinal, os Vingadores retornam para Nova York depois da batalha contra Ultron, só que eles retornam sem o Hulk, que teria ficado sozinho no Quinjet. E é aí que o Doutor Estranho pode muito bem ter olhado para aquela situação e pensado, que momento convincente, viu? Poxa, se eu fosse o Mago do Tempo, né? Não, peraí, eu sou o Mago do Tempo! E dessa forma, Stephen Strange poderia muito bem ter voltado no tempo e programado o Quinjet para uma viagem para um outro planeta, um planeta bem distante da Terra, que no caso seria Sakaar. Ou talvez, quem sabe, ele fizesse algo muito mais simples do que isso, que seria simplesmente abrir um portalzinho e pronto. Tá, mas por que diabos o planeta Sakaar? Nerdzado, vamos parar pra pensar, Sakaar é um planeta perfeito pro Hulk. O Doutor Estranho escolheu um lugar onde o Hulk poderia se sentir bem melhor e poderia viver esmagando, que é a coisa que ele mais ama fazer. Vamos parar um pouquinho e pensar, cara, e se realmente era o lugar perfeito pro Hulk? O Hulk ficaria preso no planeta, passaria o resto da sua vida esmagando pessoas o dia inteiro e ainda seria considerado um deus por muitos. É um lugar perfeito ou não é pro Hulk? Dessa forma, com o Hulk longe, o Doutor Estranho ficaria livre para pensar em como lidar com Thanos. Porém, nerdzada, existe uma certa alteração nessa teoria, onde ela diz que o Hulk foi enviado para Sakaar justamente como uma forma de alertar o Doutor Estranho. Se liguem só. Quem sabe talvez o Hulk não seria o ponto principal para avisar que o Thanos estava chegando no nosso planeta. E Stephen enviaria o Hulk para um planeta prisional administrado por um celestial, no caso o Grão-Mestre, onde seria impossível o Hulk acidentalmente ou até mesmo propositalmente sair de lá e parar na Terra, ou até mesmo entrar em contato com Thanos. E ele sabe muito bem que se por acaso algum dia o Hulk viesse a cair dentro do Sanctum Sanctorum, isso significa que aquele futuro potencial que ele estava tentando evitar agora é real e tá acontecendo. E até mesmo por isso que quando Bruce cai no Sanctum Sanctorum, Stephen Strange pergunta pro Bruce Banner quem é o Thanos. Ele queria esclarecer realmente que entre esses trilhões de almas no universo, o Thanos que o Banner estava dizendo e que estava chegando era o Thanos que iria destruir metade do universo, e não qualquer outro cara com esse mesmo nome. Enfim, como vocês estão entendendo, o Hulk era como uma espécie de despertador do mal, vamos dizer assim. Sério, imagina só o susto que o Doutor Estranho deve ter tomado quando ele viu o Hulk entrando no Sanctum Sanctorum e destruindo tudo aquilo. Meu Deus do céu. Ele tinha deixado o cara em outro planeta há anos-luz e do nada ele simplesmente aparece destruindo a Casa dos Magos. Sem sombra de dúvida, foi naquele momento que o Doutor Estranho percebeu que o mundo estava em perigo. Inclusive, galera, um ponto bem interessante de eu comentar aqui pra vocês é que o Doutor Estranho já fez tudo isso que eu tô comentando aqui com vocês. E como vocês sabem muito bem, a Marvel Studios adora usar o elemento base, que no caso é os quadrinhos. Em uma das histórias do Hulk, o Doutor Estranho é parcialmente responsável por explodir o monstro Esmeralda no espaço, justamente porque ele era considerado muito perigoso para ficar na Terra. E por causa disso, o Hulk acaba em Sakaar como gladiador, exatamente como vimos no UCM. Então, caso isso tudo que eu comentei aqui com vocês realmente se torne realidade, pode ter certeza que, cara, a maioria disso tudo foi tirado dessa base dos quadrinhos. Mas ok, vamos voltar agora a falar do assunto principal do vídeo, que é como o Doutor Estranho estava tentando se livrar do Hulk, já que a primeira opção que comentamos aqui foi o fato dele enviar ele para Sakaar. Depois do Thor libertar o Hulk de Sakaar e Heidel enviar ele para o Sanctum Sanctorum lá em Guerra Infinita, o Doutor Estranho vê que o Banner não pode se transformar no Hulk para enfrentar a Ordem Negra. Ele então leva o Banner para o Central Park para protegê-lo, vamos dizer assim. E não só protegê-lo, né, como também enviando meio táxi com ele, quase que esmagando o coitadinho. E aí fica a pergunta aí pra vocês, será que isso não foi uma tentativa de assassinato? Sei não, viu? Havia milhares de pessoas naquela área em risco a serem mortas durante a batalha, e o Strange não tentou teletransportar elas nenhum para algum lugar mais seguro. Ele apenas tentou levar o Banner para algum lugar mais seguro. O que vocês acham sobre isso? Eu não sei não, viu? Tem caroço nesse hambúrguer, cara. E depois das duas tentativas com que o Hulk ficasse fora da Terra acabassem falhando, o Doutor Estranho acaba bolando uma maneira muito mais inteligente, que seria, claro, usar a magia para que o Banner não conseguisse se transformar em Hulk. Como seu plano final para derrotar o Thanos envolvia
precisaria entregar a Joia do Tempo ao vilão, ele não poderia deixar com que o Hulk, na sua estupidez da sua versão monstruosa, destruísse essa estratégia. Todas as suas ações são realizadas para garantir que só a realidade em que os Vingadores vençam se concretize. Então seria por isso que o Bruce não conseguiria se transformar em Hulk durante o filme Guerra Infinita. Aí ó, vamos admitir, isso aqui é uma bela explicação do porquê o Bruce Banner não conseguia se transformar em Hulk em Guerra Infinita. Na verdade, eu acho muito melhor do que aquelas que estavam falando que na verdade o Hulk tava com medo do Thanos. Cara, what the fuck, nada a ver. Tá, mas por fim temos a última opção que o Doutor Estranho tinha pra conseguir se livrar do Hulk de uma vez por todas, que seria, é claro, fazer com que o herói estalasse os dedos em Vingadores Ultimato. Os eventos até esse momento foram escolhidos a dedo pelo Doutor Estranho para que o Hulk quisesse aceitar o sacrifício de estalar os dedos. A morte de Natasha em vez de Clint pela Joia da Alma, o Thor está fraco psicologicamente e afetado por Thanos, e também, é claro, o fato do Doutor Estranho suspeitar que a radiação das joias era praticamente gama, dando assim mais um motivo para o personagem se sacrificar. A única coisa que o Doutor Estranho não contava era o fato do Bruce Banner conseguir se transformar em Professor Hulk. Afinal, a magia que ele teoricamente tinha feito era que o Banner não conseguisse se transformar no Hulk monstruoso e burro, e não num cientista inteligente Hulk. E foi por isso que dessa vez o Banner se livrou da morte, pois, como ele mesmo chegou a dizer no filme, talvez ele fosse o único que aguentasse o estalar de dedos, e realmente ele aguentou. Diante de todas essas evidências que eu trouxe aqui pra vocês, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Você acha que o Doutor Estranho estava realmente tentando eliminar o Hulk de uma vez por todas? Você acha que o Hulk ainda apresenta algum tipo de ameaça pra Terra? Eu sei que muita gente deve ter terminado esse vídeo pensando, cara, ele é Professor Hulk agora, né? Estabilizou o Hulk, mas será que ele realmente estabilizou a transformação de Professor Hulk? Bom, fica aí a pergunta aí pra todos vocês. Mas e aí, curtiu o vídeo? Então deixa o seu like e se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e tchau!